Saudações, Padre Bruno, aqui presente no Santuário Nacional, ao missionário redentorista Diácono Tiago, religiosos, religiosas, ministros, nossos leitores, saudações a todos os romeiros presentes aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, gente de fé, vinda de todos os cantos do Brasil. E saudações também a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação. Estamos vivendo esse tempo tão bonito, o tempo pascal, e hoje a palavra de Deus nos ajuda a compreender a importância de termos o coração aberto para acolher o Espírito Santo, porque somos convidados a fazer esse movimento de compreender que o Espírito que age em nós nos transforma e nos ajuda a ser pessoas, homens e mulheres diferentes, novos, perante a ação do Espírito Santo. Mas antes a gente aprende uma coisa tão bonita daquele povo, que é um povo que vivia angustiados, estavam passando por dificuldades, por situações complicadas, mas eles não perderam a esperança, tinham um diálogo com Deus, unidos em oração, conversavam com o Senhor, pedindo o quê? Pedindo para que Deus os dê coragem, os dê força, que o Espírito Santo esteja junto deles e assim continue realizando a sua missão. Portanto, o que a gente aprende desse povo? Ser também um povo que permanece em oração, que permanece dialogando com Deus, fazendo com que Deus seja presente em nossa vida, o tempo todo no meio de nós, nos transformando, nos agindo, fazendo com que a gente possa continuar caminhando com mais coragem, com mais firmeza, jamais abandonando a nossa missão. Aquele povo desejava isso, força, fé, coragem, para continuar a sua missão. Nós também devemos continuar perseverantes na fé, perseverantes na oração, porque nós somos o povo de Deus e também recebemos uma missão tão importante através do nosso batismo. Através do nosso batismo nos tornamos missionários. Pela água, pelo Espírito Santo, somos povo de Deus que caminha, que anuncia, que testemunha, que promove a paz e a justiça, que faz a diferença. Então, meus irmãos e irmãs, devemos observar isso na nossa vida. Assim como a leitura dos Atos dos Apóstolos nos ajuda a compreender a importância de permanecermos unidos, um povo unido que continua trazendo para a sua vida, para a vida comunitária, a presença viva de Jesus, aceitando as mudanças que o Espírito Santo nos faz. Ter o coração aberto, ter a mente aberta para continuar a missão dada por Deus, continuar os ensinamentos de Jesus. Jamais perder esse espírito comunitário, estarmos sempre dialogando com Deus, permanecendo firmes na fé e na oração. Todos aqueles que pelo Senhor depositam neles a sua esperança serão felizes. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. É um convite para nós também, colocar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso caminho no caminho do Pai, para que assim encontremos felicidade, encontremos alegria, encontremos ânimo para continuar caminhando apesar das tribulações e dificuldades que a vida nos coloca. Aquele povo enfrentou tudo isso, todas as dificuldades, porque com coragem, com esperança, pedindo a Deus, seguiam o seu caminho, seguiam a sua missão. Lembremos sempre do nosso batismo, porque é pelo batismo que nós nos tornemos missionários, discípulos, apóstolos, e portanto a gente tem que renovar o nosso batismo o tempo inteiro.
renovar o nosso batismo nas nossas atividades, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, assumir verdadeiramente como cristãos batizados, seguindo os preceitos do Pai, seguindo os seus caminhos e, claro, aí sim, quando a gente acolhe de fato tudo aquilo que Deus põe em nosso caminho, a gente segue mais feliz, segue mais tranquilo, segue com mais leveza, dialogando também com os nossos irmãos, vivendo uma fraternidade, uma comunidade bonita, que reza, que celebra, que caminha juntos, né? Porque a gente tem que entender que, como o Pai coloca em nosso caminho irmãos e irmãs, o Pai deseja que todos esses irmãos e irmãs, nós todos permaneçamos unidos, né? Permanecemos dialogando, firmes, nos ajudando, crescendo juntos. Que pai, qual mãe não quer que seus filhos permaneçam unidos? É assim Deus deseja para nós. Então reconhecer que na comunidade devemos viver essa fraternidade, essa comunhão fraterna, de sermos filhos, filhas de Deus, de sermos irmãos e irmãs, que continuam a sua missão, porque assumiu verdadeiramente o batismo e renova o seu batismo o tempo todo. Renova o seu batismo, porque através dele a gente recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo nos move, nos impulsiona, nos ergue, nos ajuda a jamais parar numa apatia, no desânimo, no medo, na desconfiança. Não é esse o desejo de Deus para nós. É o contrário. Sejamos ativos, corajosos, continuemos com firmeza o caminho do Pai, tendo esperança e sendo perseverantes. Perseverantes na fé, perseverantes no amor, na fidelidade, perseverantes na oração. Jesus no Evangelho vai dizer para nós: devemos nascer do alto, porque todo aquele que nasce do alto tem uma vida diferente, todo aquele que nasce do alto tem uma comunhão com o Pai, de fato aceita que o Espírito Santo entre em seu coração, em sua vida, e vive tudo aquilo que Jesus nos ensina. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nascer do alto é fazer uma opção por Jesus. Mas essa opção por Jesus não tem que ser só de fora, da boca para fora, mas uma opção verdadeiramente e profundamente que brota do coração, fazendo também que as nossas atitudes, as nossas escolhas, os caminhos que a gente escolhe, seja de fato caminhos do alto. Nós não podemos perder essa dimensão. Ser homens e mulheres que nasceram do alto, pelo batismo, pela água, pelo Espírito, mas também pela opção, optar ser gente de paz, gente do céu, gente que anuncia toda a justiça, todo o bem, todo o amor, toda a fé que Jesus nos ensinou, nos conduziu. Isso é bonito, isso é importante para a nossa comunidade cristã católica. Nascer do alto como opção. Eu opto por estar junto do Pai. Eu opto por aceitar a missão recebida no batismo. E com fidelidade, com coragem, eu vou seguir em frente. Eu vou falar de Jesus aos meus irmãos. Eu vou colocar em prática tudo aquilo que Ele me ensinou, tudo aquilo que Ele deixou como um testemunho vivo. E claro, os nossos apóstolos, tantos santos também, que testemunharam essa vida em Cristo, viver também em Cristo e ser testemunho vivo, aqui e agora, porque assim Deus deseja para nós, que sejamos homens e mulheres do céu, do alto, porque optamos de fato estar com Deus, optamos estar com os nossos irmãos, mesmo na diferença, mas na diferença, fazer a diferença na vida do outro, porque eu deixei
ou nós deixemos que Deus faça diferença na nossa vida. Através da ação do Espírito Santo, através da sua palavra, através do que Jesus nos ensina, deixar que Ele nos pastoreie para o caminho do Pai, para que sejamos de fato homens e mulheres que aceitam aquela proposta bonita, importante, dada por Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem vários exemplos. A palavra nos ensina muitas coisas importantes. A gente tem que cada vez mais abrir o nosso coração, a nossa mentalidade, ser maduros na fé, para enfrentar com esperança, perseverança, com alegria, coragem. Esse é o desejo de Deus para nós. Seguir os seus preceitos, seguir os seus caminhos, aceitando um caminho diferente, porque Ele nos propõe tudo isso. Portanto, a gente tem que cada vez mais, através da oração, através do diálogo, assim como a gente aprende daquele povo, deixando que o Espírito Santo vai agindo em nós, vai fazendo uma mudança em nós, nos transformando, nos convertendo o tempo todo. Porque esse é o desejo, esse é o ensinamento, é isso que somos convidados a transformar a nossa vida, a converter o nosso coração, as nossas ações, as nossas atitudes. E o Espírito Santo está aí. Ele é colocado no nosso caminho para que a gente corajosamente o aceite, corajosamente o anuncie, o testemunhe, corajosamente a gente seja cristão, batizado, assumindo verdadeiramente a nossa fé, transmitindo a nossa fé aos outros, e através da fé que é transmitida aos outros, a gente também alimenta a fé do nosso irmão, da nossa irmã, e assim nós vivemos uma fraternidade tão bonita e importante, né? Sermos fraternos para com aqueles que sofrem, para com aqueles que estão sem esperança, que estão angustiados, pelo testemunho dado, pela leitura escutada, pela palavra de Deus anunciada, sermos também instrumentos dessa esperança, desse amor, dessa fé, dessa coragem transmitida pelos apóstolos, transmitida pelos nossos santos, e que sejamos também aqui agora apóstolos e santos de Deus, anunciando a sua presença, anunciando a transformação que Ele deseja para cada um de nós. Não nos desanimemos, não percamos a coragem, não percamos o foco, não percamos o norte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos sim corajosos, esperançosos, perseverantes na fé, anunciadores da paz, anunciar que Jesus está vivo, porque Ele vive em nós, e em nós, através do Espírito Santo também, sejamos transformadores, sejamos cada vez anunciadores. Irmãos e irmãs, para finalizar, a palavra de Deus, ela vai ajudar a compreender que nós devemos em Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus, sermos felizes, buscar a alegria, sermos homens e mulheres que vivem numa harmonia tão bonita, tão importante com Deus e com os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.